E Dorival corre muito, mas muito risco de demissão. É que na noite dessa quarta-feira o Corinthians perdeu de novo. Agora por 3-1 para o Fluminense no Rio de Janeiro, 8ª partida consecutiva sem vitória. E a grande chateação de torcedores, conselheiros e também dirigentes é de que os 10 dias que o Corinthians teve para a data FIFA foram bem mal utilizados. O Corinthians tomou um passeio do Fluminense, chegou a tomar 3-0 e o gol do André no final nem condiz com o que foi a partida. A vitória do Fluminense por um placar mais elástico seria o resultado mais justo. Diante desse cenário, a pressão em cima do presidente Osmar Stabile, posso dizer, se tornou a maior desde que Dorival Júnior é técnico do Timão. O Stabile reluta com a ideia de demitir o técnico por conta de uma multa que gira entre 6 e 7 milhões de reais. Essa multa está atrelada aos custos de Dorival e sua comissão técnica pelos próximos 3 meses. Não fosse pela multa, eu poderia assegurar que Dorival Júnior seria demitido. Dorival foi perguntado, depois da partida, sobre esses 8 jogos sem vitória e disse, abre aspas, é a primeira vez na minha carreira que fico 8 jogos sem ganhar. Só se reverte uma situação dessas com trabalho, repetição e muito esforço. Importante registrar que a torcida, pela primeira vez no estádio, xingou o Dorival. Entre outras coisas, ouviu-se, Dorival, presta atenção, muito respeito com a camisa do Timão. Os jogadores também foram atacados. E na manhã dessa quinta-feira, caravana de uma das organizadas que voltava do Rio parou na frente do centro de treinamento alvinegro para ter uma reunião a portas fechadas com os líderes do elenco e também com o técnico Dorival Júnior. Com mais esse tropeço, o Corinthians caiu para o 11º lugar, com 10 pontos ganhos em 9 partidas. Bidu e Alan, suspensos, não enfrentam o Internacional no fim de semana. O Alan, inclusive, foi expulso por fazer gestos obscenos colocando a mão em suas partes íntimas. E por conta disso, ele pode até ser multado pelo Corinthians. O que você acha de tudo que eu contei? Já usa espaço para comentário para repercutir. Se não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Vamos para cima falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Alan vai ser punido, tá? Isso já está confirmado dentro do Corinthians. A gente sabe, né, que o volante corintiano foi expulso na derrota para o Fluminense ao fazer um gesto obsceno. Ele já pediu desculpas, né? Fez uma postagem, né, dizendo que errou, pediu desculpas, né, que aquilo não define o caráter dele, também não representa, né, a camisa do Corinthians. Enfim, ele vai ser punido. Deve ter uma punição no salário dele e uma punição também desportiva. A punição desportiva não está decidida ainda. E eu acho que vai ser leve, porque o Corinthians não tem muitas opções ali no meio-campo, tá? A diretoria ainda vai se reunir, né, para tratar o assunto, o Osmar, com o Marcelo Paz e até o técnico Dorival Júnior, né, apesar dele balançar no cargo, vão se reunir, tá? Para definir essa punição aí do Alan. Não vai ficar barato o que ele fez, mesmo pedindo desculpas, o jogador vai ser punido, isso já está definido, tá? Pela diretoria corintiana. Comenta aqui embaixo se você concorda e que tipo de punição você daria para o Alan. Comenta aqui que eu vou ler depois o seu comentário. Vamos seguir falando do Esporte Clube Corinthians Paulista. Houve a visita dos Gaviões hoje, né? A visita no CT Joaquim Grava, né? Os torcedores corintianos vieram, né, do Rio de Janeiro direto para o CT, né, para cobrarem ali o elenco, o técnico Dorival Júnior. Houve uma reunião com o técnico Dorival Júnior, com o Marcelo Paz e com o Osmar Stabile, tá? A diretoria foi cobrada, mas nessa visita o Dorival foi o mais cobrado, né? Os torcedores passaram que entendem que faltam opções para ele, mas que ele tem tomado algumas decisões erradas em relação à escalação, enfim, troca de atletas. Mas assim, no final o tom ainda ficou de, vamos vencer domingo, enfim, terminou num tom de obrigação, tá? Obrigação para vencer o Inter no domingo, em plena Neoquímica Arena. Outra coisa, né? O que me passaram é que não houve a invasão no campo durante o treino e nem a paralisação do treino com a invasão dos torcedores. Isso aqui me confirmaram dentro do clube, que não houve invasão no gramado, no campo, que parou o treino, isso não houve, tá? Teve sim a cobrança em relação aos atletas, a diretoria, ao Dorival, mas, né, foi aquela cobrança quente e tudo, mas não foi nada que tenha passado do ponto. Teve até gente que falou que foi uma visita tranquila, tá? Enfim, vamos aguardar, né, o que vai acontecer daqui para frente, mas
tivemos sim a visita aí dos torcedores no CT Joaquim Grava. Quero que você deixe seu comentário sobre isso, deixe o like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vamos seguir falando do Coringão e agora do futuro do Dorival e do futuro técnico do Corinthians, se o Dorival cair, claro. Mas ontem no Maracanã, o ambiente, e aí falando um pouco do Corinthians, era um ambiente que assim a gente ouvia não só das pessoas do staff, mas pessoas da comissão técnica e até alguns atletas, que o time tinha feito uma boa data FIFA. Que os ajustes tinham sido feitos e tal, conversando com alguns integrantes da comissão técnica, me diziam que o Jesse Lingard teria 35 minutos e aí acabou tendo um tempo inteiro e que ele estava querendo muito e tal. Então, assim, o cenário do Corinthians era muito, muito positivo ontem antes do jogo. E aí toma um gol, toma o segundo no final do primeiro tempo, o moral do time foi lá embaixo. Tem a expulsão. Tem a expulsão, da maneira que foi, infantil, né? Não poderia acontecer aquilo, jogador profissional fazer aquilo, coisa de várzea. Inclusive eu vi isso de uma pessoa da comissão técnica. Pô, parece coisa de várzea, cara. Não pode, tem que ter o emocional, tem que estar com o emocional controlado. Até porque o Alan é um cara experiente. É um cara experiente, é um cara que já não vem assim, não é moleque, né? Não é que tá começando agora e tá, uau, tô no Corinthians e tal. Já defendeu camisas pesadas como a do Flamengo, a do Atlético Mineiro e tal. Então, assim, uma atitude que não foi muito bem vista internamente no Corinthians, né? O Corinthians tinha uma projeção muito boa para esse jogo. E o Lingard também era uma expectativa. Quem acompanha o trabalho dele nesses 30 dias que ele ficou de preparação, vira um cara 0 estrela, um cara que se doa muito pro time, chega cedo no CT, tá fazendo os complementos, é um cara bastante humilde ao querer falar o português, se esforça apesar da dificuldade. Ontem mesmo eu fui falar com ele, já me apresentei e ele já veio metendo português. Cara, ali. ele parece ser muito gente boa. É um cara muito legal. Ele parece ser mesmo. É um cara muito legal, um cara de sorriso fácil. Não é aquele cara carrancudo, aquele inglês carrancudo, sabe? Fechado. É um cara de sorriso muito fácil e é um cara que está querendo muito. Então, assim, tinha um ambiente, um entorno muito legal em volta dessa possível, dessa estreia que acabou acontecendo no segundo tempo. E os gols que ele errou um gol que é mérito total do Fábio, que é um monstro de goleiro. E assim, na avaliação da comissão técnica, não dá para colocar na conta, se o Lingard tivesse feito o gol, o Corinthians poderia melhorar no placar e tal, incendiar o jogo, aquela coisa toda. Entendem que é um processo de adaptação do jogador, que é natural, uma jogada ou outra, e não adianta, ele vai ter tempo de maturação dentro do time. Então, assim, foi muito positiva a estreia dele, no olhar e na avaliação da comissão técnica. O que não foi legal foi o jogo e o resultado, principalmente. E o passe pro chute do Lingard foi do Labiade ainda também. Foi Labiade, então... o Zacaria. Já tinha entrado contra o Coritiba e entrou ontem. Entrou ontem. Segunda partida só dele pelo Corinthians. E os dois andam juntos para cima e para baixo. É engraçado, assim, no aquecimento, em dupla. Ontem foi bacana que o time chegou no Maracanã, chegou até mais cedo do que o habitual. E o Lingard foi querer conhecer o gramado do Maracanã. Pô, Maracanã, cara. Maracanã, templo e tal. E aí o Zacaria foi logo em seguida. E eu não vi se ele foi lá tirar foto, fez foto, tirou foto. porque eu estava entrevistando o Dorival na hora. O Dorival chegou para aquela entrevista pré-jogo, que é na parte interna do Maracanã. Mas assim, tava com o celular na mão, fonezinho e tal, deve ter tirado uma foto e tal. E é um cara assim muito tranquilo, zero estrela. Tive no vestiário ontem tomando um cafezinho lá naquela gravação prévia. Não pede nada diferente, não tem tratamento diferente, é mais um ali no bando de loucos ali. E é um cara muito legal, gostei muito da postura dele, do semblante dele. Bom, a informação é que ele volta sábado. Ele volta sábado. Ele se reapresenta no sábado, ele volta, o voo é sexta, chega no sábado. É um jogador que tem tido conversas com o departamento médico. É um jogador que tem tido toda a assistência ali da Federação Holandesa. É um jogador que teve em comunicação o tempo todo com os dois lados. Se especulou que ele não voltaria porque ele quer se recuperar lá na Europa e coisa e tal. O Dorival Júnior, o Marcelo Paz, o presidente Stabile, estavam em conversa
o tempo todo e receberam a informação de que ele já retornaria ao Brasil para se apresentar no sábado. Vai continuar o tratamento, o Corinthians vai receber todos os relatórios da recuperação que ele fez e dos trabalhos iniciados lá na Europa, né, com a Federação Holandesa. E assim, óbvio que todo mundo dentro do Corinthians entende que o Memphis quer se recuperar 100% porque tem um Mundial. Sim. A 4ª Copa do Mundo que ele vai disputar. Ele é uma lenda já praticamente do futebol holandês, né? O maior artilheiro aí da seleção. E no Corinthians se entende que ele vai voltar a campo para jogar quando ele estiver realmente, de fato, recuperado 100%. Não vai forçar. Não vai forçar. Tá. Não tem por que forçar. E o Corinthians entende isso. Entendi. E o Corinthians entende isso. Mas o cara ganha 4 milhões, não sei o que, deve 42 e não sei o que. Cara, é uma questão de todo mundo decidir o que é melhor para o jogador, porque ele estando bem é bom para o Corinthians, né? E ele estando bem é pensando que vai fazer uma boa Copa do Mundo com a seleção holandesa. E até porque, quando a gente fala de estar bem, o Ronald Koeman, técnico da seleção holandesa, falou assim, que ele tem que estar 100%. Então, ele quer estar 100% no Corinthians para ser convocado para disputar a Copa do Mundo. Até o Elton Corinthians comentou aqui no nosso chat. Memphis é um chinelinho também. Data FIFA já acabou, era para estar no CT já. Calma também, né? Muita calma. Não, assim, o Hugo Souza chega hoje. O Hugo Souza voltou com a seleção, não jogou ontem. Aliás, só um detalhe, o Cauê foi muito bem ontem. Mas tomou gol e tal. Mas ontem ele foi muito bem quando foi defesa exigido. Assim, Foram 2 defesas de sequência. Então o Cauê deixou uma boa impressão. Lembrando que o Corinthians na janela procurou goleiros, né? João Paulo, o próprio Neto. João Ricardo, que acabou não dando certo. Então, assim, foi positivo, né, para o lado do Cauê, que ontem mostrou que tem capacidade de ser o reserva do Hugo. Então, assim, essa é a situação do Memphis de momento. Então, ele vai chegar, vai continuar seu tratamento e aí o Corinthians vai, aos poucos, vendo quando é que ele pode retornar aos gramados. Só uma informação aqui que chegou de última hora sobre o Alan. Tá. Ele foi até as redes sociais. Vamos a nossa produção tem a Ele escreveu imagem. um texto se desculpando pelo fato. Boa. Né? Ele foi lá, escreveu um texto, colocou lá nas redes sociais. Ele coloca, basicamente assim, que já vestiu grandes camisas e nunca teve um comportamento como esse e tal. Como eu citei, eu ouvi de uma pessoa do clube, parece jogador parece de várzea, né? Essa atitude de várzea. Não chamou o Alan de jogador de várzea, mas a atitude em si de várzea, de qualquer nota e tal, isso não condiz com um profissional. Foi isso que eu ouvi de uma pessoa do Corinthians pós-jogo, tá? Agora, ele vai às redes sociais, pede desculpas e apurando aqui com pessoas próximas ao jogador, assim, o entorno do atleta e tal, todo mundo ficou muito preocupado com isso. Ele sabe, assim, que ele pirou ali na hora. Tá, né? ele tem um consentimento que tipo ele assim, passa cara, do limite. o Alan tem a ideia de que realmente ele exagerou. E assim, ele teve uma explosão. A justificativa que o Alan deu para pessoas que estão no entorno dele foi, tipo, ele teve uma explosão. Explodiu ali na hora e perdeu o tom. E perdeu o tom. Foi assim, exagerado, ele tem essa consciência. Não é do comportamento do Alan. Eu acompanho o Alan desde o Atlético Mineiro. E, de fato, ele não é um jogador nem violento e nem provocativo, nem de ser, entre aspas, sujo no esporte. Ele é um cara muito pelo contrário. A justificativa que ele deu a pessoas próximas é que ele teve uma explosão ali no momento, injustificável, e aí agora ele vem com o texto, né, nas redes sociais pedindo desculpas. Então, é isso e, obviamente, vai ter que ter uma justificativa internamente no Corinthians. Eu vi até o Meia Xícara comentou aqui no chat, eu não sei se você tem informação, a gente pode até apurar, que o Alan falou assim, Alan tem que tomar uma multa. Aí é com o Corinthians, aí é com o Marcelo Paz, departamento de futebol. Acho que assim, ele passou dos limites. Até vi muitos torcedores nas redes sociais falando assim, não era pra ter expulsado o Alan, porque é um gesto obsceno, mas não foi uma entrada grave. Mas você passa de um limite, né, Hernando? Passa de um limite, ele sabe disso. E o que joga a favor do Alan é que ele nunca teve um comportamento desse. Sim. Tipo assim, então o Corinthians pode entender que o cara teve ali uma explosão,
né? Foi mal, né? E o que joga a favor dele, ele nunca teve esse comportamento. E eu, puxando aqui na memória, nunca vi o Alan se metido em polêmica, assim, né? Algo desse nível. Então, assim, é uma questão que vai depender muito do clube se houver um desdobramento, uma punição. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.